No início do filme, observamos um caminhão de reboque se dirigindo a uma residência da cidade. O motorista Gary desce do carro e começa a rebocar o veículo de sua ex-namorada chamada Maddie. Ela aparece para tentar impedir que ele leve seu carro, mas Gary lhe entrega um papel e diz que o motivo dele estar levando é ordem do governo, pois ela não pagou seus impostos em dias. Maddie tenta argumentar que precisa do carro para trabalhar como motorista de aplicativo e complementar sua renda. Vendo que isso não o convenceu, ela começa a apelar para um lado sentimental, usando sua delicadeza para seduzir Gary, que ainda aparenta nutrir sentimentos por ela. Mas seus esforços vão por água abaixo após Gary ver um marmanjo sair de cueca da casa dela. Gary fica irritado com a situação e volta a rebocar o carro de Maddie e depois o leva da residência. Na cena seguinte, vemos Maddie sendo obrigada a usar um patins para se locomover até seu outro trabalho. No meio do caminho, ela acaba avistando seu carro rebocado em frente a uma lanchonete. Ela aproveita que Gary não está vendo e entra em seu carro para recuperá-lo. Entretanto, ela se esqueceu que o carro estava preso por fortes cabos de aço e, ao dar partida, acaba chamando a atenção de Gary e todos que estavam no local. Gary rapidamente sai da lanchonete e prende o carro novamente no caminhão. Maddie vai parar na delegacia, mas seu amigo Gabe a ajuda e diz que se ela cometer mais um delito, ela poderá ficar presa. Após o incidente, Maddie se apressa para chegar ao seu emprego em um bar, ainda frustrada com a situação. Sua irritação aumenta quando um cliente exige uma bebida antes do horário oficial de abertura do bar. Isso resulta em uma discussão entre Maddie e o cliente, e ela acaba sendo repreendida por sua gerente, Fern. Fern, então, a designa para a tarefa de dobrar guardanapos, onde ela trabalha ao lado de sua colega de trabalho grávida, Sarah, e do marido dela, Jim. Durante a conversa, Sarah menciona uma oportunidade de trabalho peculiar oferecida pelos Beckers, investidores ricos em criptomoedas. Eles estão procurando alguém para acompanhar e socializar com seu filho introvertido de 19 anos, Percy, e em troca oferecem um carro como compensação. Desesperada para evitar a perda de sua casa, Maddie decide aceitar essa estranha oferta postada. No dia seguinte, ela visita a casa dos pais ricos para discutir os detalhes do trabalho. Laird e Allison, os pais de Percy, explicam que seu filho é tímido e não tem experiência com garotas, álcool, festas ou relacionamentos íntimos. Eles esperam que Maddie ajude a aumentar a confiança de Percy antes de ele começar a frequentar a Universidade de Princeton no outono. Durante a conversa, eles descobrem que Maddie já tem 32 anos, o que os deixa um pouco hesitantes. Entretanto, Maddie argumenta que o que os pais realmente necessitam não é de uma garota, mas de alguém maduro capaz de guiar seu filho para se tornar um homem responsável. Esta abordagem convence os pais e eles acabam contratando-a para o trabalho. No entanto, antes de sair, eles pedem que ela não informe Percy sobre sua contratação. Mais tarde, Maddie veste um vestido sedutor e vai até um abrigo de animais onde Percy trabalha como voluntário. Ela simula interesse em adotar um cachorro e especificamente pede a ajuda de Percy para isso. Percy então apresenta a ela um cachorro chamado Milo e começa a explicar suas características. Enquanto isso, Maddie continua flertando com ele. No entanto, Percy não se sente confortável com a situação e decide encerrar a conversa. Maddie, que deseja mais tempo com ele, oferece-lhe uma carona para casa. Percy parece hesitante, mas ela pega sua bicicleta e a coloca na van, emprestada de Jim. No trajeto, Maddie tenta iniciar uma conversa adequada, mas faz uma piada referindo-se a Percy como seu refém. O rapaz leva a sério e suspeita que ela esteja tentando sequestrá-lo. Suas suspeitas aumentam quando Maddie decide seguir por um caminho diferente, alegando ser um atalho. Tentando buscar ajuda, Percy tenta ligar para a polícia em seu telefone, mas Maddie o impede, aumentando seu desconforto. Em breve, eles chegam à casa de Maddie, e momentos antes de sair da van, Percy borrifa spray de pimenta em seu rosto. Apesar da dor, Maddie o elogia e expressa o desejo de passar mais tempo com ele. Ao ouvir isso,
Percy auxilia Maddie a lavar o rosto e concordam em se encontrar para um encontro no dia seguinte. Na noite seguinte, Maddie convida Percy para um bar e ele chega vestindo um terno e calças curtas. Maddie pede um coquetel para os dois. Percy não gosta da bebida e cospe, mas Maddie insiste em que ele deve experimentar álcool antes da faculdade. Durante a conversa, o ex-namorado de Maddie aparece, se gabando de sua esposa leal e chamando Maddie de infiel. Ele adverte Percy sobre Maddie ser manipuladora. Após as bebidas, Maddie leva Percy à praia e propõe nadar nus, o que ele relutantemente aceita após vê-la fazer o mesmo. Um grupo de adolescentes bêbados os incomoda na praia, tentando roubar suas roupas. Maddie os enfrenta violentamente para proteger Percy, mas isso o assusta, fazendo-o pedir para ir para casa. Maddie afirma que foi legítima defesa, mas Percy, assustado, se recusa a continuar o encontro por não conhecê-la o suficiente. Isso irrita Maddie, que sai com seus pertences. Percy a segue exigindo seus pertences de volta, mas Maddie só devolve suas roupas. Ela se prepara para partir, mas Percy salta no capô da van exigindo seu telefone. Mesmo assim, Maddie não parece se importar e começa a dirigir, apenas para ser avistada pela polícia, o que a deixa preocupada, já que está em liberdade condicional. Com medo de perder sua carteira de motorista, Maddie acelera o veículo e consegue escapar da perseguição policial ao passar por um cruzamento onde um trem se aproximava. Em seguida, eles vão para a casa dela, onde Maddie tenta seduzi-lo mais uma vez. Ela até dança em seu colo, mas Percy, inexperiente, acha desconfortável. Maddie então o coloca em seu colo e tenta se aproximar. Infelizmente, isso desencadeia a ansiedade de Percy, causando uma erupção nas costas. Apesar disso, Maddie não o julga e o conforta com um pouco de loção. Consolado por sua gentileza, Percy compartilha sobre sua vida solitária, revelando como seus colegas zombavam dele por dormir no quarto dos pais, o que o desencorajava de socializar. Em resposta, Maddie compartilha sua própria história de cuidar de sua mãe doente naquela casa, após seu pai os ter abandonado por uma nova família na cidade. Depois de uma conversa franca, eles decidem namorar antes de se tornarem íntimos. Nos dias seguintes, passam muito tempo juntos, desfrutando de atividades como passeios na praia com seus animais de estimação e jogando laser tag no fliperama. Com o tempo, Percy se sente mais à vontade com Maddie, e eles desenvolvem uma verdadeira amizade. Um dia, ambos admitem nunca terem ido a um baile de formatura. Percy questiona por que Maddie, apesar de sua atitude de rainha do baile, nunca foi. Ela conta sobre uma carta que escreveu para seu pai, perguntando por que ele não a queria ver, mas que foi devolvida fechada pouco antes do baile, o que a desanimou a comparecer. Essa história comove Percy, que pede permissão antes de beijá-la. Mais tarde, encontram a ex-babá de Percy, Jodie, que não se importa em vê-lo com uma garota. Brincando, Jodie pede a Percy para buscar um frisbee, aproveitando para questionar Maddie se ela está usando Percy para ganhar dinheiro. Maddie o interrompe, afirmando que só quer namorar com ele. Mais tarde, Maddie recebe a visita de Doug Kahn, seu antigo colega, agora corretor de imóveis, que a alerta sobre seus impostos atrasados e sugere para que ela venda a casa e quite seus débitos com o governo. Na mesma noite, Percy surpreende Maddie com uma limusine para levá-la a um jantar em um restaurante chique, tratando-o como uma noite de baile improvisada. Durante a refeição, eles se envolvem em conversas animadas e contam várias piadas sujas. Em seguida, Maddie, sabendo do interesse de Percy pela música, o incentiva a tocar piano. Apesar de nervoso no início, Percy reúne coragem e toca a música Maniater, cativando a atenção de todos com seu talento. Ele se destacou de maneira tão brilhante que conquistou a simpatia de toda a multidão. Percy, ao retornar para Maddie, foi abordado por Natalie, sua amiga da escola. Depois de uma breve conversa, ela o convidou para uma festa. Maddie mostrou sinais de ciúmes da interação entre eles e respondeu que estavam ocupados naquela noite. No entanto, Natalie forneceu o endereço da festa antes de partir. Mais adiante,
Percy trouxe à tona a questão de seus planos para a faculdade e expressou preocupações sobre a possibilidade de não terem a chance de se conhecerem. Ele perguntou se Maddie poderia visitá-lo nos finais de semana, mas ela afirmou que não fazia longas distâncias. Isso deixou o rapaz tão abalado que saiu do jantar e foi para a festa de Natalie. Temendo que ele pudesse se envolver com outras garotas e prejudicar o relacionamento, Maddie o seguiu até lá. No entanto, acabou perdendo-o entre os convidados e procurou por ele, sendo ridicularizada pelos jovens presentes. Eventualmente, Maddie o encontrou em um quarto com Natalie, onde ele estava doente por ter misturado ibuprofeno com álcool. Preocupada, Maddie o ajudou a se recuperar, causando uma cena que resultou na expulsão deles da festa pelo pai de Natalie. Durante o retorno, Percy se declarou pronto para se comprometer com ela, tomando algumas precauções, mas também revelando seu amor. Maddie, desconfortável com a situação, ignorou suas declarações, alegando que ele estava embriagado e que não deveriam seguir adiante naquela noite. Na manhã seguinte, os pais de Percy ficaram felizes ao notar seu filho mais otimista e sociável, graças à suposta relação com Maddie. No entanto, suas expressões mudaram quando Percy revelou sua decisão de não ir para Princeton para ficar perto dela. Os pais tentaram persuadir Maddie a convencê-lo a mudar de ideia, oferecendo-lhe um carro, sem saber que Percy os escutou acidentalmente e ficou magoado. Após um período de reflexão, Percy convidou Maddie para jantar com seus pais. Durante o jantar, ele recebeu uma ligação de um amigo e saiu com ele para destruir um carro. Ao retornar para casa, seu comportamento era estranho, levando Maddie a tentar descobrir o que estava acontecendo. Em um momento de vulnerabilidade, Percy tentou beijá-la, mas foi rejeitado. Pressionada, Maddie concordou em dormir com ele para satisfazê-lo, mas a experiência não foi como esperavam. Percy confrontou seus pais sobre sua intromissão em sua vida e pediu independência para enfrentar seus próprios desafios. Agora que o relacionamento deles chegou ao fim, Percy volta à sua rotina habitual e passa os dias em seu quarto jogando videogame. Enquanto isso, Maddie recebe como compensação o Buick Regal danificado, que ela começa a utilizar para trabalhar como motorista do Uber. Os passageiros inicialmente mostram alguma hesitação em entrar, mas Maddie consegue convencê-los a embarcar. Após vários dias de esforço, ela consegue ganhar dinheiro suficiente para quitar suas dívidas, e celebra essa conquista com alegria ao lado de Sarah e Jim. No entanto, sua felicidade é abalada quando descobre que Sarah e Jim estão prestes a se mudar para a Flórida devido à falta de recursos para comprar uma casa em Montauk. Mais tarde, Maddie reflete sobre sua vida e decide corrigir seus erros antes de seguir em frente. Ela queima a carta que escreveu para seu pai, pede desculpas a Gary pelo que fez e toma a decisão ousada de vender sua casa. Além disso, ela deseja se reconciliar com Percy, mas ele não responde às suas chamadas e mensagens. Decidida, ela vai até a casa de Percy, apenas para descobrir que ele está visitando a universidade antes de se matricular lá. Maddie então dirige até Princeton e pede desculpas a ele pela traição. Percy tenta sair sem ouvi-la, mas ela pula no capô do carro dele. Infelizmente, ele começa a dirigir como ela costumava fazer no passado e, incapaz de ver, acaba colidindo com algo que faz a jaqueta de Maddie pegar fogo. Em pânico, ele dirige em direção ao mar para apagar o fogo e corre para ajudá-la. Depois desse incidente, os dois finalmente se reconciliam e compartilham um abraço emocionado. Enquanto o carro está sendo rebocado, eles se sentam na praia e discutem seus planos futuros. Percy planeja frequentar Princeton, enquanto Maddie planeja se mudar para a Califórnia. No entanto, eles prometem continuar amigos. Maddie decide vender sua casa para Jim e Sarah, para que eles não precisem se mudar para a Flórida. Na cena final, Maddie oferece a Percy uma carona até Princeton, no caminho para a Califórnia, e revela que adotou Milo. O filme termina quando os dois deixam a cidade para iniciar um novo capítulo em suas vidas. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo.